Bem-vindos de volta então aos vídeos sobre C# e ADO.NET e vamos fazer simplesmente o seguinte, antes de podermos avançar, vamos fechar aqui com o Close Solution, okay? Fazer um discard, não vamos gravar nada, e agora vamos criar um novo projeto, ok? E este projeto, New Project, vai ser uma Windows Form Application, okay? Uma Windows Forms Application, e vamos colocar aqui projeto 1, ok? Ok. E vamos deixar que o nosso sistema seja então, o C# crie aqui o nosso ambiente de trabalho. E a partir daqui temos então uma Windows Form, isto é, um programa com janelas habituais do Windows, ok? Que nós iremos utilizar para fazer então aqui o nosso estudo sobre a arquitetura ADO.NET. Okay? Temos aqui também o Form 1, eu vou fazer simplesmente o seguinte, fazer aqui dois cliques, ok, e colocar frm main, eu gosto de nomear aqui as minhas forms e cá está frm main e portanto neste caso aqui vou configurar o Startup Position para Center Screen, ok, para que ele fique aqui sempre centrado quando eu executo. Okay, reparem, cá está centrado e depois iremos, obviamente, utilizar alguns objetos para irmos exemplificando o que é que acontece com as bases de dados e o acesso a bases de dados. Ora, antes de acedermos a bases de dados, nós vamos passar aqui alguns vídeos a falar sobre os diversos objetos que nós vamos utilizar para aceder às bases de dados, para os entendermos melhor até ao momento em que depois os vamos carregar com dados a partir de bases de dados, ok? Ora, e o primeiro elemento que nós vamos aqui ver é o pai deles todos, neste caso o dataset. Como já tiveram a ocasião de ver, existe aqui um dataset, mas este dataset que existe aqui é um objeto que procura essencialmente acelerar o processo de criação de datasets na nossa aplicação. Se eu arrastar para aqui um dataset, ele vai abrir aqui um wizard, ok? Onde eu posso aqui definir o que é que eu quero fazer, type dataset, etc. Posso lhe dar aqui um nome de teste, ok? E ele diz que não pode, enfim. Eu nunca uso este dataset, ok? Isto porquê? Porque nós podemos utilizar um dataset programaticamente. E eu gosto muito, é um defeito ou uma virtude, não sei o que lhe querem chamar. Eu gosto muito de fazer tudo, como se diz habitualmente na gíria, à unha, à mão. Eu gosto muito pouco de usar objetos que façam trabalho por mim. Gosto de os criar, gosto de ter controle absoluto sobre eles. E, sabendo utilizar os objetos dessa forma, é uma forma de nós conhecermos de maneira mais aprofundada como é que funciona a arquitetura.NET. Não quer dizer que seja mais difícil, ok? Mas permite-nos ter um contacto mais aprofundado e mais controlado sobre a utilização deste tipo de elementos na nossa programação. Ora, eu estou aqui a brincar com um botão. Eu vou utilizar este botão simplesmente para poder criar uma ou outra funcionalidade. Ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, como podem reparar, quando nós criamos uma form, okay, que não é nada mais nada menos do que uma classe de C#, cá está, uma classe que estende, então, a form, que é a classe base, que permite ter aqui este aspecto, ok, com as caixas para fecho, etc. Dizia eu, quando o nosso sistema cria uma form, por defeito adiciona logo imediatamente aqui o using system.data. O que é que significa genericamente o using? O using vai permitir-nos abreviar a utilização do namespace, ok? Porque senão se eu não tivesse aqui o data, eu iria ter que utilizar qualquer coisa do género. Para utilizar qualquer objeto do system.data, eu teria que escrever system.data e depois utilizar aqui os diferentes objetos que eu vou ter a ocasião de referir durante estes vídeos. Neste caso, então, por defeito, e uma vez que a esmagadora maioria das aplicações de C# são desenhadas para aceder a bases de dados, por defeito, então, já é colocado aqui o system.data, ok? System.data sempre com o D maiúsculo no início. E para estudarmos o modelo do ADO.NET, nós não necessitamos de adicionar rigorosamente mais nada, ok?
vamos muito simplesmente deixar ficar isto exatamente como está, por defeito, e depois aqui podemos então brincar um pouco com aquilo que são os diferentes objetos para acesso a bases de dados. Ora, para criarmos então um dataset e falarmos um pouco sobre o dataset, eu vou aqui simplesmente fazer o seguinte: dataset, e reparem, é então um objeto, portanto é uma classe a partir da qual eu vou criar um objeto, que eu vou chamar-lhe, por exemplo, ds, é igual a new dataset, ok? E o dataset tem essencialmente dois construtores. Um construtor que não leva qualquer argumento, um construtor que leva um argumento muito simples, que é apenas o nome do dataset. Vamos lhe dar um nome, por exemplo, data, ok? Ou dados, ok, pode ser. Não somos obrigados a dar qualquer espécie de nome ao nosso dataset. Ora, o que o dataset genericamente é? É um objeto que guarda na memória todos os dados que nós recolhemos de uma fonte de dados, ok? Pode ser uma base de dados, pode ser um ficheiro, pode ser até programaticamente nós aqui adicionarmos dados ao dataset, e ele vai simplesmente guardar na memória do computador e, portanto, tem um grau de sobrevivência dependente da execução do próprio programa, uma vez que quando desligarmos o programa, a nossa aplicação, o dataset perde todos os seus conteúdos, o que não acontece com uma base de dados, obviamente. E o dataset tem como principal função ser, então, o objeto principal na hierarquia do ADO.NET, ok? Desta arquitetura que nos permite trabalhar os dados. O dataset é conhecido como sendo, genericamente, um conjunto, okay? Um agrupamento de data tables. Por isso é que nós temos aqui ds.tables, ok? E como nós já tivemos ocasião de ver nos vídeos iniciais, uma base de dados é essencialmente um conjunto de tabelas, ok? Um conjunto de tabelas que contém depois colunas e contém linhas, que são os registros nas nossas bases de dados. Ora, o que o dataset nos permite fazer é, em conjugação com os provedores de acesso a bases de dados que nós iremos ver à frente, permite-nos então carregar informações a partir da base de dados e guardá-las na memória para que elas possam ser utilizadas aqui durante a execução das nossas aplicações, ok? E neste caso aqui o tables é nada mais nada menos do que um array, ok? É um array de tabelas, ok? De data tables, que é o nome deste tipo de objetos. É o tipo de objetos que nós podemos criar também, data tables, ok? O data table, tabela 1, é igual a new data table. E podemos também dar-lhe aqui um string table name, isto é, dar-lhe um nome à nossa tabela. E o terceiro argumento não interessa, muito sinceramente. Eu posso colocar aqui tabela 1, por exemplo. E depois posso simplesmente fazer o seguinte, reparem, posso colocar aqui ds.tables.add, adicionar tabela 1. E neste caso estou a adicionar uma tabela, que neste caso é uma tabela que não está nem sequer definida, ela só tem o seu nome, não diz quantas colunas tem, quantas linhas vai ter, etc, nada disso. E eu estou aqui simplesmente a utilizar a arquitetura para criar aqui, dentro do vazio, alguma espécie de estrutura, ok? Mas nós vamos ter a ocasião de, durante os próximos vídeos, ir estudando isto de uma forma mais progressiva, ok? O data table, por sua vez, nós podemos ver aqui, tabela 1, tem um conjunto de outros elementos muito interessantes, nomeadamente as columns, ok? As colunas, e as rows, ok? Neste caso, vamos aqui procurar as rows, cá estão as rows, entre outros elementos, obviamente, que nós iremos ter a ocasião de estudar. Mas, de certa forma, isto serve simplesmente para quê? Para nós verificarmos que, descendo na hierarquia que começa no topo com o DS, que é o nosso dataset, que pode, por sua vez, conter várias data tables, para além de outro tipo de
de objetos, nomeadamente Data Relation Collections, etc., que nós não vamos ver por enquanto, mas reparem, este jogo de dataset como sendo o caixote principal, que pode conter lá dentro vários outros caixotes, nomeadamente as data tables, ok? E que por sua vez dentro de si tem então as estruturas de uma data table, que são as colunas, as rows, os registros, as células, etc. E no próximo vídeo eu vou tentar fazer aqui um exemplo muito simples de como é que nós podemos utilizar estes objetos dentro da nossa programação em C#, sem termos necessidade de aceder a bases de dados e para apresentarmos aqui aquilo que eventualmente seria uma base de dados virtual, ok? Com 2 ou 3 registros, nós podemos muito simplesmente apresentar aqui aquilo que poderia ser o resultado da execução de SQL Structured Query Language, por exemplo, a uma base de dados. Isto tudo parece ainda muito estranho. Eu acredito que na cabeça de alguns que não estão familiarizados com bases de dados, tudo aquilo que eu estou a dizer neste momento é completamente chinês. Não se preocupem, nós vamos com muita calma perceber isto e rapidamente iremos entrar então neste esquema do ADO.NET.